E agora damos início à segunda parte da história de Zio e a Sorridente, de Padre Peter e Mary Ann. Não perca! Padre Peter partiu para o apartamento de forma imediata e quando chegou seus ajudantes já estavam lá. Padre Peter ficou fora do quarto, ordenou aos ajudantes que preparassem o quarto, retirassem a roupa de cama, forrassem um cobertor sobre o colchão e deitassem Mary Ann sobre o colchão. Ela não se opôs a nada, apenas ficava resmungando e gemendo. Padre Peter preparou tudo o que era necessário para o início do exorcismo e por volta das 3h30 da manhã, tudo estava pronto. Numa pequena mesa se encontrava o livro de orações de Padre Peter, assim como seu crucifixo. Os 4 ajudantes estavam em volta da cama e apenas as luzes de velas na cabeceira iluminavam o local. Tudo estava pronto para o exorcismo. Algo que chamava a atenção era o cheiro de podre, que deixava o ambiente ainda mais angustiante. Padre Peter se preparou e adentrou ao quarto. Mary Ann tentou logo se afastar de onde ele estava, mas os 4 assistentes a seguraram na cama. Nesse momento, ainda não havia acontecido nada de violento. Mas, ao erguer o crucifixo e lançar água benta sobre Mary Ann, ao mesmo tempo que dizia em voz baixa: Mary Ann, criatura de Deus, em nome de Deus que criou você, você é de Jesus, que a salvou. Ordeno-lhe que ouça minha voz como se fosse a voz da igreja de Jesus Cristo, e que obedeça às minhas ordens. De repente, sem que ninguém esperasse, Mary Ann soltou um grito e levantou. Um grito terrivelmente tenebroso lançou a todos para trás. Não era um grito de dor, desespero ou lamento, mas sim algo furioso que provocava mais reações terríveis nos presentes, da angústia ao medo. Antes mesmo que o som cessasse, eles ainda conseguiram novamente imobilizar Mary Ann, a qual não resistiu. Porém, em sua face, o sorriso desdenhoso se instalou. O Sorridente. Padre Peter se manteve nas orações do livro de exorcismo, mas entreolhava e via Mary Ann com um sorriso desdenhoso na face. Estava com os olhos fechados, mas o ritmo frenético de seus olhos eram percebidos sob a pálpebra. Mary Ann, disse ele, num sussurro, tendo dificuldade para encontrar a própria voz. Nenhuma resposta. Silêncio por cerca de 10 segundos. Depois, desta vez, imperiosamente, ele disse: Mary Ann, por que amaldiçoar seu coração meigo? As palavras de Mary Ann foram ditas baixinho. Eu pertenço ao reino. Você não sabia? Portanto, por favor, ande depressa. Com um pequeno zio, uma pequena risada. Depois, aposto que ele não sabe andar depressa. Vamos, cara. A tensão tomou conta de todos. O próximo passo foi aguardar com muita atenção o que iria acontecer. Mas Mary Ann simplesmente começou a falar. O corpo dela ficou rígido. Sua cabeça estava apoiada diretamente sobre a cama, com o rosto voltado para o teto. Os globos oculares erguidos atrás das pálpebras estavam imóveis. A pele, marmorizada e totalmente lisa, parecia 10 anos mais moça. Para todo mundo, ela agora parecia uma estudante adolescente, ouvindo atentamente o seu professor, exceto pelo sorriso. Leá, Verictali, Veritá. As palavras em hebreu saíram da sua boca, bastante inteligíveis para Peter. Ela dizia, um acordo, e continuou, exaltando. Um acordo entre você e eu, Peter. Peter, o pegador? Você pensa que eu não sei dessa história? Uma janela se abriu zigue-zagueando para cima e saiu da memória de Peter. E como num grão de areia atirado em seu olho e forçando as lágrimas. Não se preocupe, ninguém ficará sabendo. Só eu e você. Você lembra do rosto dela? Você lembra do rosto da sua amada aos 16 anos, Peter? Essas lembranças eram muito caras a Padre Peter. Mais uma vez, a voz de Mary Ann reduziu as lembranças a cinzas. Enquanto isso, Mary Ann pronunciava entre todos as intimidades de Padre Peter com sua namorada. Memórias essas muito antes dele ser um sacerdote.
Padre Peter tentava manter o foco no exorcismo, dizendo a Mary Ann o quanto ela pertencia a Deus, o quanto ela era amada. No quarto, a cômoda balançava de um lado para o outro. Padre Peter ordenou que jogassem água benta. Ao fazer isso, parecia que haviam jogado água numa chapa de aço extremamente quente. Ela evaporava. Mary Ann questionava a presença real de Deus em comparação com os extremos. Mary Ann começou a se contorcer e dizer as piores obscenidades que uma pessoa poderia ouvir. Padre Peter se controlou e manteve a concentração. Tentou passar confiança para os presentes, mesmo estando todos extremamente desnorteados. Porém, Padre Peter manteve a concentração. Manteve o espírito inabalado, e isso começou a incomodar o maligno. Padre Peter percebeu que o maligno estava ficando irritado, pois não conseguia tirar Padre Peter da concentração. Com isso, Padre Peter percebeu que a simulação estava enfraquecendo. Alguma coisa tinha que ceder, mas ainda não encontrava um ponto de ruptura. De repente, Mary Ann teve mais um momento de calma e começou a debater com Padre Peter. Como numa batalha calma e serena de voz, Mary Ann contradizia tudo que Padre Peter argumentava, colocando em dúvida no que poderia haver de bom na vida, um verdadeiro jogo de perde-ganha. Padre Peter subiu o tom de voz e o maligno começou a perder os argumentos. Padre Peter sentiu certa hesitação na voz do maligno, mas ainda assim não encontrava um ponto de ruptura, uma forma de expulsá-lo de Mary Ann. A voz de Padre Peter ficou baixa e vibrante. O meu mandamento é que vocês devem se amar uns aos outros, como eu vos amei. Este é o maior mandamento. Todos eles ficaram atentos em mais um movimento brusco. O corpo de Mary Ann havia ficado rígido como uma estátua de madeira. Agora, as palavras de Padre Peter incomodavam ainda mais o maligno dentro de Mary Ann. E eles ficaram atentos a qualquer ponto de ruptura, qualquer ponto que pudesse mostrar a possibilidade de tirar o maligno dela. Ao continuar o debate, Padre Peter sente que Mary Ann já não quer o maligno dentro dela, e que a partir de agora o maligno teria que lutar para continuar ali, para continuar o seu domínio. Mas como adentrar no corpo dela e retirar o maligno de lá? Como achar este ponto de ruptura? Em certo momento, Padre Peter fala a Mary Ann que o nome do seu Salvador é Jesus, mas ela não consegue repetir o nome. Diz nomes alterados de forma furiosa, como Jebum, Jesuski, Jibum, Jesusco, Jibum. Assim, ela uiva dentro da casa. Mary Ann tenta se mutilar. Os assistentes a seguram. Os lados da boca de Mary Ann estavam repuxados. A careta parecia estender-se de orelha a orelha, expondo os dentes, as gengivas e a língua. Uma espuma cinzenta borbulhou e escorreu pelo lábio inferior e o queixo. Seus olhos estavam abertos, mas tão virados para cima que eles só viam uma mancha branca e um riscado de vermelho. 2 homens imobilizaram o braço dela contra a cama. Um apoiou-se no ventre, o outro imobilizou as pernas. Parecia que nenhum ser humano poderia sobreviver ao que Mary Ann estava passando. Segure-a, pelo amor de Deus, disse Padre Peter. Padre Peter estava vencendo. A simulação estava falhando. Mas já se passavam muitas horas desde o começo e era apenas o fim do primeiro assalto. Findada a primeira etapa e muitas horas já passadas, começava a segunda parte do exorcismo. O ponto de ruptura começou a ser exposto, em meio a sons terríveis que eram muito difíceis de explicar, sons de agonia, de renúncia, de protesto. Padre Peter sentia como se Mary Ann emergisse, se projetando no meio de todos. Sentia também um cheiro terrível. Padre Peter sentia como se Mary Ann emergisse em meio à podridão, gritando: "Estou viva, tirem-me daqui, pelo amor de Jesus, salve-me." Assim estava Mary Ann quando o ponto de ruptura começou. A luta decisiva por sua alma quase a partiu em 2. Padre Peter iniciava o texto provocador e tentava apelar diretamente para Mary Ann como uma ajuda para retirar o maligno de dentro dela. Padre Peter disse: "Você foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pertence a Jesus. Foi o sacrifício da vida de Jesus que tornou você possível pertencer a Deus." Neste momento, Mary Ann começou a relaxar o corpo. O sorriso de deboche estampada no seu rosto desapareceu. Mary Ann, ainda que com os olhos virados, não dava sinal de violência.
Aquele momento causou em todos um relaxamento perigoso. Após horas estressantes diante de toda aquela situação, aquela pausa trouxe hesitação a todos. Padre Peter também começou a sentir seu corpo relaxar, mas neste momento lhe veio à cabeça o que seu amigo e mentor, Padre Connor, lhe alertara. No momento em que você estiver relaxando, a caminho de um sono, é a hora perfeita para o contra-ataque do maligno. Neste momento era como se o maligno estivesse se espalhado pelo quarto, pela casa. Nesse momento o Padre Peter sentia como se o maligno estivesse entrando em sua mente, buscando os mais profundos segredos, coisas que Padre Peter imaginava que só estivesse entre ele e Deus. O maligno estava revirando tudo. Ao mesmo tempo, o Padre Peter dizia a si mesmo que estava sozinho, e ainda assim ouvia o maligno repetir que ele realmente estava sozinho, largado em meio à penumbra. Padre Peter pensou consigo mesmo: vou ser liquidado. Não tenho mais forças. Mas de repente houve um recuo, como se o maligno se afastasse. Não completamente, mas mantivesse uma distância. Foi então que pela terceira vez em sua vida, Padre Peter ouviu aquela voz lenta, diferente de tudo que já ouvira, mas mais uma vez questionadora e ameaçadora. A mesma que encontrara no seu primeiro exorcismo. O maligno sempre esteve em seu encalço. O maligno disse para Padre Peter: nenhum mortal tem poder no reino, mas qualquer um pode fazer parte dele, e muitos de vocês fazem. Padre Peter sabe que se não reagir será seu fim, e principalmente o fim de Mary Ann. Ele então, num momento de desespero, decide apelar para o ponto crucial do exorcismo: a hora da afirmação final, seu tiro final. O trunfo de todo exorcista, o poder de Jesus e sua autoridade. Padre Peter exerce autoridade sobre o maligno e exige que ele diga seu nome. Era o último desafio entre os dois. Caso não conseguisse extrair isso do maligno, com certeza seria o fim da batalha. Qual o seu nome? Indagou o Padre Peter, mas o maligno respondia em tom sarcástico: eu não sou eu sou nós. Neste momento, o Padre Peter percebeu que o maligno se tratava de algo extremamente grande, algo muito maior que eles achavam que pudesse ser. O maligno não dizia seu nome, buscava atormentar mais e mais a cabeça de Padre Peter, buscando dentro da sua mente e de seu coração todos os pecados que o padre pudesse ter cometido, e assim os lançava sobre Padre Peter, tentando fazer-se sentir cada vez pior e mais fraco. Mas em meio a toda essa tormenta, Padre Peter bravejou: em nome de Jesus, quem é você? Neste momento, o maligno, em um momento de fúria total, se apresentou: eu sou o sorridente. Eu sorrio. E o nome era óbvio para ele agora. O sorriso contorcido estava de volta à sua boca, de orelha a orelha. Agora ele percebeu que tinha que enfrentar o mais antigo de todos os diabos, o mais antigo inimigo do homem, o odiento que nos enganava com um sorriso, uma piada, uma promessa. A esperteza dele, como se podia captar ou atacar alguém chamado sorridente? E se ele apenas sorrisse diante de qualquer coisa que se fizesse? O que podia fazer? A coisa toda, Deus, céu, terra, Jesus, santidade, bem ou mal, torna-se uma mera farsa. E pela alquimia maligna dessa farsa, tudo se transformava numa piada terrível. Uma piada cósmica sobre homens pequenos em suas vidas medíocres. Essa era a sua verdadeira piada, sua verdadeira banalidade. Padre Peter então encurralou o maligno, mostrando que o que nos difere de todos os espíritos errantes é o amor. O amor faz passar por cima de todo orgulho e de toda podridão. Mesmo diante dessa situação que nos jogam para baixo, que nos sufocam e asfixiam. Mas o maligno tentou contradizer Padre Peter, confundindo o amor, sentimento com a relação carnal. Mas Padre Peter disse: cale-se, sorridente. Deixe o corpo de Mary Ann, saia daqui. A crescente voz de Padre Peter acuou o maligno. Ele achara que ao expor os pecados de Padre Peter, ele recuaria e perderia as forças. Mas Padre Peter ordenou ao sorridente que deixasse a beleza da alma de Mary Ann aparecer novamente. E neste momento, o sorridente contra-atacou. O sorridente começou a gritar de forma estridente todos os tipos de ofensas contra Padre Peter, mostrando principalmente que sua humanidade fazia com que ele fosse um fraco, limitado. Esbravejava tentando humilhar Padre Peter, tentando lhe tornar o mais insignificante ser.
Percebendo que o sorridente havia perdido o autocontrole e de forma surpreendente e fria, Padre Peter atacou apenas dizendo: "Sou tudo isso que está dizendo, da mesma forma que você é." Porém, Padre Peter contra-atacou dizendo: "Sou tudo isso que você está dizendo, da mesma forma que você é." E continuou: "No começo, nada, depois linda, a mais linda de todas as criaturas que Deus fez. Na perfeição divina estamos aqui." O sorridente recuou e Marianne começou a dar berros terríveis. Padre Peter acrescentou: "Você também é uma criatura de Deus, mas não salva pelo sangue de Jesus." O sorridente mais uma vez se levantou contra Padre Peter, invadiu sua mente com os mais terríveis pensamentos. Mas a cada desgraça plantada em sua mente, Padre Peter reagia com boas memórias da vida. Porém, cada bom pensamento se chocava com o ruim e se aniquilava. Padre Peter sabia que havia chegado o momento derradeiro. Alguém tinha que ceder. Um dos dois seria derrotado. Lembrando-se de seu tutor, Padre Peter partiu contra o maligno com o que mais feria ele: o seu orgulho. E com muita fúria pronunciou: "Você foi derrotado, derrotado, sorridente, por alguém que não tem medo de ser humilde, de ser morto. Vá embora, sorridente, vá embora, vá embora. Você foi derrotado por sua vontade ensanguentada, seu impostor. Jesus é o seu Senhor." Neste momento tudo começou a ruir. A cômoda balançava ruidosamente de um lado para o outro. A porta do quarto batia com cada vez mais força. As roupas de Marianne se rasgaram. Sua voz começou a ficar cada vez mais alta numa série de gritos lentos entrecortados. Apareceram grandes vergões marcando no seu corpo, nas suas pernas, no seu rosto, como se um chicote invisível estivesse açoitando ela de forma impiedosa. Ela se debateu, esperneou, arqueou e cuspiu. Ela estava totalmente inconsciente, urinava e defecava por toda a cama, enchendo as narinas deles com um odor terrível. Padre Peter continuou murmurando: você está derrotado, mas sentiu uma forte dor. Começou a entorpecer. Sua garganta estava seca, seus olhos ficaram completamente anuviados, seus tímpanos estavam se estourando, sentia-se sujo, além de qualquer limpeza humana. Estava deslizando. "Jesus Maria, meu amigo Connor", sussurrou ele quando seus joelhos se dobraram. Ele achou que estava tudo perdido. Disse: "Não posso mais aguentar. Jesus." Padre Peter caiu de joelhos e logo depois sua testa foi de encontro ao chão. Ele por alguns instantes apagou. Ao retornar, estava sendo socorrido pelo padre mais jovem, James. Ele disse: Você venceu, sorridente." Em sua derradeira missão, Padre Peter derrotou o sorridente e libertou Marianne. Sua mais difícil missão havia acabado. Missão esta que assumiu principalmente por saber de sua vocação e responsabilidade sobre o próximo. Após essa batalha, Padre Peter viveu mais 1 ano e faleceu devido a problemas cardíacos. Porém, seus amigos disseram que após o 3º exorcismo, ele jamais foi o mesmo. Que algo dentro dele havia se rompido. Que a certeza do maligno que seu 3º exorcismo seria o último havia se cumprido. E que talvez esta batalha ainda continuasse um outro plano. E esse é o final da história de Zio e o Sorridente. A história do exorcismo de Marianne pelo exorcista Padre Peter. E isso encerra a nossa primeira história de exorcismo. O exorcismo onde Padre Peter salvou Marianne. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e diga qual o próximo caso que quer que nós contemos. Obrigado, até a próxima e Bíblias Bastidores.